Vira e mexe, aparece uma notícia, um profissional falando da questão da saúde mental no Brasil. A notícia mais recente, por acaso, escolhe escrever em seu título de chamada a expressão crise de saúde mental no Brasil. Quem sabe a gente transforma o desconforto em ação. Nesse vídeo eu comento essa reportagem do G1 que fala do assunto, mesclando vídeos e textos do próprio canal do G1. O Brasil enfrenta uma crise de saúde mental. É o que revelam dados exclusivos a que o G1 teve acesso do Ministério da Previdência Social sobre o afastamento do trabalho. Nesse gráfico conseguimos ver a subida da linha do gráfico e isso ajuda a visualizar o enorme aumento dos afastamentos. Essa linha que sobe até ali o topo. Visualizando, fica melhor para... Caso, segundo o governo federal, foi puxada por um aumento no número de doenças como depressão e ansiedade. Novamente coloquei aqui um gráfico para visualizarmos como a ansiedade e a depressão repercutem na vida das pessoas, para a gente poder ter uma noção real. Como podem ver no close da imagem, atualmente os transtornos ansiosos passam em muito os quadros de depressão, o que fala muito da dinâmica da nossa sociedade atual. Fatores que influenciam esse aumento nos quadros de transtornos mentais. Um deles é o cenário do trabalho, com a precarização, a pejotização, equipes reduzidas e pressão. O mundo do trabalho mudou rápido e nem sempre para melhor. As equipes estão menores, o contato entre as pessoas se desfaz, o aprendizado que antes vinha da troca, hoje se perde no isolamento. A pressão nunca foi tão grande. A competitividade aumenta e, de repente, valores como individualismo, indiferença e impunidade passam a ser vistos como normais, naturalizados. Mas a que custo? A precarização das relações de trabalho não afeta somente números, produtividades, afeta pessoas. O isolamento, a insegurança e o medo. Corrói o que a gente tem de mais humano, a capacidade de criar, de aprender e de nos apoiar uns aos outros. Não à toa, os casos de ansiedade e depressão dispararam. Já falei. Porque ninguém deveria precisar sobreviver ao trabalho. Trabalhar não deveria ser sinônimo de adoecer. E qual é o perfil dessas pessoas? Os dados que a gente conseguiu mostram que as mulheres foram a maioria entre quem manifestou problemas de saúde mental. Apesar disso, elas passam menos tempo afastadas do trabalho do que os homens e também ganham menos que eles. As mulheres, frequentemente, são as principais responsáveis pela educação e cuidado dos filhos. No entretanto, quando essas mães enfrentam transtornos como ansiedade e depressão, o impacto vai além da sua saúde, afeta diretamente o bem-estar e o desenvolvimento de suas crianças e adolescentes. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que, em 10 anos, os atendimentos relacionados à ansiedade no SUS aumentaram 1.575% entre crianças de 10 e 14. Entre os adolescentes, 15 e 19 anos, maior ainda, 4.423%. E entre adolescentes de 15 a 19, aumentou mais ainda, mais de 3.300%. E aí? O que a gente faz com isso? Eu vou ler o texto dessa imagem. As histórias mostram os rostos por trás da estatística e confirmam o impacto dos transtornos mentais no mercado de trabalho. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente todos os anos devido à depressão e ansiedade. Isso representa uma perda de 1 trilhão por ano. O governo já reconheceu que a situação é alarmante e para esse ano anunciou medidas mais duras de fiscalização que vão observar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Novamente lendo o texto da imagem. Para não depender apenas de iniciativas e também cobrar mais responsabilidade dos gestores, o governo anunciou a atualização da norma ANR1, que apresenta as diretrizes de saúde no ambiente do trabalho. Mais uma lei para orientar, guiar e punir. Para não depender apenas de iniciativas. Bacana. Mas mais uma lei. Será que a gente fica nesse esquema de leis para lá e para cá? Será que as leis sozinhas funcionam? Eu já falei disso aqui várias vezes, inclusive em todos os meus comentários sobre leis em relação ao bullying e o cyberbullying. Extremamente válidas, mas será que as leis sozinhas funcionam? Ou elas precisam da colaboração humana? Além da humana para criar, a humana para aplicar. Caso sejam encontrados episódios que justifiquem o adoecimento mental dos trabalhadores, pode ser aplicada uma multa que varia entre R$ 500 a R$ 6.000 por cada situação.
Além disso, o empregador vai ter um prazo para ajustar o formato de trabalho e evitar mais afastamentos. Claro, direto. Se não vai por bem, vai por mal. Se não faz para o bem dos outros, faz para evitar dolo a si próprio. Curto e grosso e direto. Escolhi essa imagem como a penúltima de propósito. Vamos lá. Caso os riscos sejam identificados, será necessário elaborar e implementar planos de ação, incluindo medidas preventivas, corretivas, como reorganização do trabalho ou melhoria nos relacionamentos interpessoais. Medidas preventivas, corretivas, melhorias no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais. Beleza. E aí a gente faz como? Seja mais respeitoso, aprenda a se comunicar, escute o outro, escuta empática, seja assertivo, seja direto, dê feedbacks assim ou assado. É só falando? Não, é falando e praticando, ensinando. São habilidades interpessoais. Habilidades são aprendidas, praticadas, aprimoradas, precisam ser feitas no tempo e entre pessoas. Habilidades interpessoais. Não é apenas um memorando, um e-mail, uma ordem ou uma reunião, uma orientação. Precisa de acompanhamento, um processo. Então, é para fazer para não levar multa? Massa, mas faça completo. Não faça o mínimo, porque o mínimo não vai se sustentar se for apenas para não levar multa. Precisa ser mais que o mínimo. Agora a última imagem. Isso não garantirá um quadro melhor na saúde dos trabalhadores. Existe uma série de normas técnicas reguladoras sobre a saúde ocupacional, mas continua tendo altos índices de afastamento por acidente de trabalho ou doença ocupacional. Uma coordenadora que dá sua entrevista na reportagem do G1. Se for para fazer o mínimo não vai se sustentar. Se for fazer apenas para não receber a multa e receber um diplominho, um certificado ou alguma coisa no site, não vai se sustentar. Não vai garantir a melhoria na saúde do trabalhador. Continuará afastamento, continuará com os impactos econômicos da empresa e reverberando nas famílias dos trabalhadores, nos relacionamentos interpessoais, familiares, das mães, das pessoas, das famílias, dos casais. E a gente vai continuar sofrendo. Todo mundo, eu, você e todo mundo.